Mas a pergunta é para a atualidade, amigo. Volta e meia as pessoas voltam a comentar. A pátria do Evangelho poderá adotar aborto e pena de morte? Vamos lá. Sempre que me perguntam sobre aborto e pena de morte, eu tenho que me reportar ao Livro dos Espíritos. Porque todo espírita, quando vai fazer a sua palestra, quando vai dirigir um estudo espírita, ou é convidado para responder uma entrevista, como hoje eu fui convidado, reconhecendo que não tenho méritos para tanto, nós devemos ter duas fidelidades: fidelidade a Jesus e fidelidade a Kardec. Este foi o conselho que o benfeitor Emmanuel deu em 1932 a Francisco Cândido Xavier, à beira do Riacho do Capão, lá na cidadezinha de Pedro Leopoldo. Quando Emmanuel vai ter com Chico Xavier, ele diz: olha, nós temos tarefas a cumprir no mundo. Era a tarefa da mediunidade, era a tarefa da psicografia através dos livros, mas eu te dou 3 rotas de conduta. E Chico pergunta: disciplina, disciplina e disciplina. E depois Emmanuel dá um roteiro: seguir Jesus e seguir Kardec. E ele mesmo diz: todas as vezes que eu, Emmanuel, disser alguma coisa que estiver contrário a Jesus ou contrário a Kardec, fique com Kardec, fique com Jesus e abandone o que eu tenha dito. Eu fiz esse preâmbulo muito necessário porque nós espíritas devemos ter essa coerência e essa fidelidade doutrinária. Então hoje nós sabemos que o Brasil, por um livro notável de Humberto de Campos, o segundo da sua série, escrito por Francisco Cândido Xavier, ele nos fala que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E quando pensamos nesse coração do mundo, se haveria espaço para o aborto e para a pena de morte, há perguntas no Livro dos Espíritos indagando sobre aborto e pena de morte. Se não me falha a memória, em a questão 358 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais o que representa o aborto. E os bons espíritos respondem que é algo contrário à lei de Deus. Porque quando nós abortamos, nós impedimos um espírito de vir ter ao mundo e cumprir as suas propostas, a sua trajetória, de cumprir aquilo que ele teria que fazer se encarnado estivesse. Então, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não há espaço para o aborto, mas há espaço para a vida em abundância que Jesus nos legou em João capítulo 10, versículo 10. Há espaço para a vida, questão 880 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais: qual o maior direito que nós possuímos? O de viver é a resposta. Então, o aborto não está em consonância com a lei de Deus. Mas existem algumas possibilidades de aborto, na verdade uma, descrita no Livro dos Espíritos, que é assentida pelos benfeitores, salvo engano, e eu digo salvo engano porque a gente responde tantas coisas e às vezes a gente pode errar uma questão. Se eu errar, algum internauta me conserte. Questão 359, se existiria alguma possibilidade de aborto que seria permitida. E os espíritos respondem: somente aquela que estiver em risco a mãe, porque aí é melhor que nós preservemos a vida de quem já viveu mais e que pode gerar outras vidas. Com relação à pena de morte, também lá no Livro dos Espíritos, salvo engano, questão 761, é indagado se a pena de morte está de acordo com os princípios da espiritualidade. E a resposta se dá de uma forma taxativa: não. A maior pena que uma pessoa pode ter é a pena de viver e de expiar os seus erros. Quando nós cometemos a pena de morte, nós o que fazemos? Devolvemos um espírito que não se acertou para a espiritualidade. Mas como ele continua vivo, ele não terá se retificado e continuará pesando sobre a nossa tessitura física. A gente mata um corpo e do outro lado temos um espírito revoltado na condição de um obsessor. Então, aborto e pena de morte não estão de acordo com as propostas de Jesus, com as propostas espíritas.